Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para mais uma aula de geografia? Eu sou a professora Adriana Oliveira e hoje o nosso conteúdo é paisagem, espaço e lugar. Mas o que é paisagem? É somente aquilo que é bonito? Muitas vezes, as pessoas chamam de paisagem o que consideram bonito, como por exemplo uma cachoeira ou uma praia ensolarada. Para a geografia, a paisagem não é apenas um belo panorama natural. Ela é o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos e percebidos em um local. Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela ação da natureza, como por exemplo, as montanhas, as serras, os planaltos, os rios, os lagos, os oceanos, os mares, a vegetação, entre outros. Já os elementos culturais ou humanizados são aqueles construídos pelos seres humanos, como por exemplo, as casas, os prédios, as pontes, as rodovias, as plantações. Assim, a paisagem apresenta também elementos invisíveis, que podem ser percebidos pelo observador, como o barulho dos automóveis, o canto dos pássaros, os odores da poluição, a relação entre as pessoas, entre outros. Bom, em algumas paisagens são observados poucos elementos culturais ou apenas elementos naturais. Ainda hoje, há paisagens predominantemente de elementos naturais, como trechos de florestas de difícil acesso, áreas desérticas, algumas porções polares, áreas montanhosas. Mas, mesmo nessas áreas que parecem intocadas, existe algum grau de interferência do ser humano. Em outras paisagens, é possível identificar o predomínio de elementos culturais. São as paisagens resultantes da transformação da natureza pelo trabalho humano. A paisagem humanizada é muito importante para a compreensão do mundo e do lugar onde vivemos. Além de revelar aspectos da natureza, ela apresenta um registro da história, do modo de vida das pessoas que ali têm habitado. Bom, e as transformações da paisagem? As paisagens são dinâmicas, ou seja, estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano. Podemos observar alguns exemplos. Por exemplo, a paisagem é modificada pela ação da natureza por meio das erupções vulcânicas, pela ação humana, a construção de estradas. Então, nas paisagens ficam registrados a história e o modo de vida das sociedades que vivem ou viveram em determinados locais. E o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana ao longo do tempo. Cada espaço pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que nele se desenvolve: o lazer, o comércio, a moradia. Por exemplo, nós temos dois exemplos: uma rua comercial e um bairro industrial. A geografia estuda os espaços ocupados e influenciados pelos seres humanos, ou seja, o espaço geográfico, que é construído e reconstruído constantemente pelo trabalho humano e pela natureza. Assim, o espaço geográfico é o resultado do trabalho humano e da ação da natureza e é composto por elementos naturais, culturais e invisíveis. E o lugar? O que é o lugar? Pode-se dizer que o lugar é uma porção ou parte do espaço onde vivemos nosso dia a dia,
numa interação em que nós influenciamos e transformamos a paisagem e estabelecemos vínculos, como por exemplo, nossa casa, nossa rua, nossa escola, a casa de um amigo, o bairro, são exemplos de lugares com os quais criamos uma identidade que tem importância e significado para nós. Lugar, identidade e cultura. A identidade dos lugares se refere ao conjunto de características próprias que os diferenciam dos demais. O lugar engloba o espaço construído pelos indivíduos e grupos humanos e o espaço que faz parte do cotidiano da sociedade. Os lugares geralmente refletem os indivíduos que os habitam, ou seja, expressam a identidade cultural de cada grupo, evidenciando o caráter único de cada lugar. Os elementos culturais, eles refletem o modo como um determinado grupo se organiza e modifica o lugar em que vive. Consequentemente, é possível observar qual é a relação de cada sociedade com a natureza. As paisagens também refletem a cultura compartilhada pelos indivíduos, ou parte deles, que vivem em determinado lugar. Por exemplo, símbolos representados em monumentos e obras de arte costumam revelar a identidade cultural dos lugares e das sociedades que os habitam. Gostaram da nossa aula? Obrigada pela atenção e até a próxima, pessoal!